Tem coisas que a gente carrega pela vida toda, como cicatriz de acidente ou número de chassi gravado na mente. Outras a gente tenta esquecer, mas elas voltam no cheiro de diesel queimado ou no barulho de um motor Scania acelerando na subida. O que eu vou contar aconteceu há 2 anos, mas parece que foi ontem, e talvez tenha sido a primeira vez na vida que deixei de fingir ser quem eu não sou. Meu nome é Pereira. 45 anos de estrada, 27 deles com a mesma empresa, transportando carga pesada entre São Paulo e Mato Grosso. Conheço cada buraco dessa BR-163 de cor, cada posto onde a comida não mata e cada hotel que aceita caminhoneiro sem fazer cara feia. Aprendi cedo que nessa profissão você ou vira pedra ou quebra. Eu escolhi virar pedra. Foi num posto da rodovia dos Bandeirantes, logo depois de Jundiaí, que vi ele pela primeira vez. Dezembro de 2023. Calor infernal. Asfalto derretendo. Eu estava abastecendo o caminhão quando ele desceu da cabine de um Volvo vermelho, placa de Goiás. Alto, uns 30 e poucos anos, tatuagem no braço direito que não deu para ver direito. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Foi o jeito que ele se movia. Tinha uma economia nos gestos, sabe? Como animal selvagem que conhece o próprio território. Destampou o tanque, enfiou o bico da bomba, acendeu um cigarro, tudo numa sequência fluida, sem pressa, mas sem perder tempo. E quando nossos olhares se cruzaram por acaso, ele não desviou na mesma hora igual todo mundo faz. Sustentou por uns 2 segundos. 2 segundos que pareceram uma eternidade. Tá quente hoje, hein? Ele disse mais pro ar do que para mim. É, e vai piorar, respondi, fingindo que checava o pneu. Ele sorriu de canto e voltou pro cigarro. Eu terminei de abastecer com o coração batendo descompassado, igual motor desregulado. Paguei rápido e saí de lá sem olhar para trás. Mas no retrovisor vi que ele ainda estava parado, olhando na minha direção. Naquela noite, parado no acostamento próximo a Bauru para dormir, não consegui tirar ele da cabeça. O sorriso de canto, a voz rouca, o jeito que segurou o cigarro entre os dedos grossos. Tentei me convencer que era só cansaço, que eu estava precisando de umas férias. Mas lá no fundo, numa parte de mim que eu havia trancado a 7 chaves há muito tempo, alguma coisa havia acordado. E acordar dói. Nos meses seguintes, comecei a reparar que a gente se cruzava com frequência suspeita. Posto em 3 Lagoas. Restaurante em Campo Grande. Oficina em Rondonópolis. Sempre ele no Volvo vermelho, sempre eu fingindo que era coincidência. Até que percebi que não era mais coincidência. Pelo menos não da minha parte. Eu havia mudado sutilmente meus horários, minhas paradas, minha rota. Sem admitir, estava seguindo ele. Ou melhor, estava me perdendo. E a pior parte, tinha certeza que ele também havia percebido. Porque toda vez que nossos olhares se encontravam, ele segurava aqueles 2 segundos. E toda vez eu sentia a mesma coisa, como se estivesse dirigindo numa neblina densa, sem saber se o que vinha pela frente era o precipício ou a salvação. A primeira conversa de verdade aconteceu 3 semanas depois, num restaurante de beira de estrada em Anastácio. Era meio da tarde, horário morto, só eu e ele nas mesas de fórmica amarelada. Pedi meu de sempre, prato feito com bife, arroz e feijão. Ele pediu a mesma coisa. Você sempre para aqui? Perguntou, puxando a cadeira da mesa ao lado da minha. Quando bate a fome. Menti. A verdade é que eu havia parado ali porque vi o Volvo vermelho estacionado do lado de fora. Comida é boa. A dona Iraci capricha no tempero. Ele conhecia o nome da cozinheira. Isso significava que realmente frequentava o lugar. Não estava me seguindo como eu fazia com ele. A constatação me deixou envergonhado e aliviado ao mesmo tempo. Walter, ele disse estendendo a mão. Pereira. O aperto foi firme, durou 1 segundo a mais que o necessário. Mão calejada como a minha. Unhas sujas de graxa, como as minhas.
Mas havia uma eletricidade no toque que me fez engolir em seco. Carga pesada? Ele perguntou, tentando manter a conversa. Soja. Vocês, goianos, estão inundando o país com isso. Ele riu. Uma risada baixa, rouca, que me fez prestar atenção no formato da boca dele. Culpa nossa mesmo. E você, carregando o quê? Equipamento industrial. São Paulo para o Mato Grosso para São Paulo, vida de zigue-zague. Conheço bem. Já faz tempo? 27 anos. Walter assoviou baixinho, impressionado. Veterano, então. Eu ainda sou novato perto de você. Só 10 anos. A comida chegou, mas nenhum de nós mexeu no prato imediatamente. Havia uma tensão estranha no ar, como quando você sente que vai chover, mas o céu ainda está claro. Você é casado? Perguntou do nada, mexendo no feijão com o garfo. A pergunta me pegou desprevenido. Na nossa profissão, essa é sempre uma das primeiras coisas que os caras perguntam. Família, filhos, onde mora? Eu sempre respondia a mesma coisa. Fui, há muito tempo. Filhos? Não deu tempo. Mentira. Deu tempo, sim. 7 anos de casamento com a Clarice, mas eu nunca consegui. Nunca quis realmente. Ela dizia que eu era frio, distante, que fazia amor com ela como quem cumpre protocolo. Não estava errada. E você? Perguntei, mais para desviar o foco do que por curiosidade. Nunca casei. Essa vida não combina muito com compromisso, né? Havia algo na forma como ele disse isso. Um subtexto que eu não conseguia decifrar completamente, mas que fazia meu estômago revirar. Comemos em silêncio por alguns minutos. Eu observava discretamente os movimentos dele. Como cortava a carne, como limpava a boca com o guardanapo, como ocasionalmente olhava pela janela para o pátio onde nossos caminhões estavam estacionados lado a lado. Você mudou a rota recentemente? Perguntou de repente, sem me encarar. Meu garfo parou no ar. Por quê? Porque tenho te visto mais vezes ultimamente. Mesmos postos, mesmos horários. Ele sabia. É claro que sabia. Não era coincidência da parte dele também, ou era exatamente isso. E ele havia percebido que da minha parte não era. Talvez você que mudou, respondi tentando soar casual. Walter sorriu aquele sorriso de canto e finalmente me encarou. Seus olhos eram castanhos, com pequenos pontos dourados que brilhavam na luz do fim de tarde que entrava pela janela suja do restaurante. Talvez, disse, ou talvez a gente esteja procurando a mesma coisa. Meu coração disparou. Ele havia deixado a frase no ar, carregada de possibilidades que eu não ousava nomear. Terminei de comer rapidamente, paguei minha conta e me levantei. Bom te conhecer, Walter. Igualmente, Pereira. Quando cheguei na porta, ele chamou meu nome. Me virei. A próxima é por minha conta, disse acenando com o guardanapo. Saí dali com as mãos tremendo e uma certeza terrível. Não conseguiria mais fingir que aqueles encontros eram casuais. Passei as próximas 2 semanas me convencendo que eu estava ficando louco. Homem de 45 anos não fica perdendo o sono por causa de conversa besta em restaurante de estrada. Ainda mais conversa com outro homem. Ainda mais sendo eu, que sempre tive a cabeça no lugar certo, os pés no chão e zero paciência para essas frescuras. Mas toda noite, parado nos acostamentos escuros da BR, eu repassava cada palavra daquele almoço. Talvez a gente esteja procurando a mesma coisa. O que diabos ele quis dizer com isso? E por que eu não conseguia parar de pensar na forma como ele segurou o guardanapo, como se fosse uma bandeira branca? Tentei me distrair. Liguei para alguns conhecidos, bati papo com outros motoristas nos postos. O Zé Carlos, veterano igual a mim, estava reclamando da esposa que queria que ele parasse de viajar. Mulher não entende, Pereira. Acha que a gente pode largar a estrada assim, do nada, como se tivesse outro jeito de ganhar a vida. Pois é, concordei,
mas minha cabeça estava em outro lugar.